Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo pessoal da Secretaria de Saúde por o convite de falar desse tema que é extremamente importante pela alta prevalência dessa patologia que é o diabetes mellitus. É um tema que eu gosto muito, né? Eu sou médico endocrinologista avaliador da farmácia de alto custo, então eu que faço a avaliação de todos os medicamentos de alto custo relacionados à parte do diabetes e da endocrinologia na farmácia do Estado. Então, inicialmente, nós temos que fazer uma breve revisão sobre a fisiologia normal da glicose no sangue do ser humano, né? É importante a gente lembrar que existem duas fontes de glicose que comandam o nível de glicemia no sangue. Uma é o carboidrato, o açúcar vindo do alimento, e a outra fonte é o açúcar produzido pelo fígado. É importante a gente saber essa diferença, porque a gente vai descobrir daqui para frente que não só a alimentação pode levar a glicose, mas também as situações que levam ao estresse do organismo, o estresse emocional, cirurgia, infecção, que vão liberar hormônios do estresse, principalmente cortisol e adrenalina, que vão atuar no fígado, aumentando a produção de açúcar. Então, é uma causa de descompensação do diabetes, não só a alimentação do paciente, mas também a produção hepática de glicose. Então, quando a gente tem uma elevação da glicose no sangue, seja através da alimentação ou da produção hepática aumentada de açúcar, isso estimula a célula beta do pâncreas, que é a célula produtora de insulina, a liberar insulina. Essa insulina liberada vai fazer com que o fígado absorva mais a glicose e armazene no fígado glicogênio através dessa glicose. O músculo também é capaz de fabricar glicogênio e com isso a glicemia no sangue abaixa. Ao mesmo tempo que a glicose eleva e libera insulina, ela inibe a célula alfa de liberar glucagon, que é um hormônio que tem um efeito contrário à insulina, estimulando o fígado a produzir mais açúcar. Então a insulina baixa o açúcar no sangue e o glucagon produzido pela célula alfa aumenta o açúcar no sangue. A gente tem um efeito contrário. Quando eu tenho uma baixa glicose no sangue, isso estimula a célula alfa a produzir glucagon. Esse glucagon liberado vai no fígado, quebra o glicogênio, faz glicogenólise, aumentando a glicose no sangue, tirando o paciente da hipoglicemia. Ao mesmo tempo que a queda da glicose inibe a célula beta a produzir insulina, com isso, tirando o efeito redutor da glicemia da insulina. Então, a glicose no sangue ela é finamente ajustada pela liberação de insulina e glucagon, dependendo do nível de glicose no sangue. Qual é a variação da glicemia normal numa pessoa não diabética? Ela é menos de 50 mg por decilitro, ou seja, se eu tenho 70 mg por decilitro em jejum, ela vai subir no máximo 50 mg após uma refeição. Então, ela depende da glicemia de jejum, seja quando você acordou de manhã ou aquele jejum entre uma refeição e outra. O pico da glicemia pós-prandial dura em torno de 90 a 120 minutos e, segundo a Associação Americana de Clínicos Endocrinologistas, uma glicemia pós-prandial ótima é aquela que não passa de 135 mg por decilitro. Como é que funciona a secreção de insulina em relação à glicemia? Então, no jejum, nós temos uma liberação de insulina, que a gente vê aqui nesse gráfico, muito baixa. A glicemia é mantida em níveis estáveis pelo fígado. Quando a gente se alimenta, essa glicemia eleva, imediatamente o pâncreas libera muita insulina para que você faça com que a glicose volte ao normal dentro, no máximo, de 120 minutos, que é o que a gente está vendo nesse gráfico. Então, existe uma relação direta com o aumento da glicose e a liberação de insulina pelo pâncreas. Existem duas fases de liberação de insulina. Uma é a primeira fase, que é o que a gente chama de fase inicial, fase cefálica. Existe uma liberação de insulina nos primeiros 15 minutos, quando o paciente vai começar a se alimentar. Então, o pâncreas já libera insulina para inibir a produção hepática de glicose. E depois existe uma segunda fase, que é logo depois desses 20 minutos da refeição, existe uma liberação menor de insulina, porém por um tempo mais longo. É importante a gente saber porque a primeira fase perdida é uma das principais causas do diabetes tipo 2. Não é só a insulina e glucagon que regulam a glicemia no sangue, né? Aqui a gente está vendo uma ilhota pancreática, né? Isso aqui é a ilhota pancreática. Aqui em volta nós temos dutos pancreáticos que liberam suco pancreático para a digestão.
E aqui dentro da ilhota nós temos a célula alfa e a célula beta. Então, lembrando que glucagon e insulina regulam a glicose no sangue, mas a gente tem diversas outras substâncias que têm essa função de liberar insulina. Então, glicose, aminoácidos vindos das proteínas, ácidos graxos vindos das gorduras, o sistema adrenérgico, o GLP-1, que é uma incretina liberada no intestino, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, não precisa decorar tudo isso, mas é só para lembrar que diversos hormônios controlam a glicemia numa pessoa normal e também no diabético. Como é que a célula do pâncreas libera insulina? Então, no pâncreas existe um transportador chamado GLUT2, que é um transportador de glicose. Nós temos diversos GLUT 1, 2, 3, 4. E na célula do pâncreas a gente tem o GLUT2. O GLUT é responsável por pegar a glicose no sangue e colocar para dentro da célula. Lá dentro da célula, a glicoquinase transforma a glicose em glicose 6-fosfato. Essa glicose é metabolizada e produz ATP. Quando eu aumento a quantidade de ATP dentro da célula do pâncreas, isso aumenta a concentração de potássio, o que despolariza a célula, fazendo com que muito cálcio entre para dentro da célula beta, e esse excesso de cálcio estimula a secreção dos grânulos de insulina, liberando então insulina para o sangue, e dessa maneira ela vai abaixar a glicose do paciente. Essa insulina que foi liberada pela célula beta através da ação do GLUT2, essa insulina que está no sangue, ela precisa ligar o seu receptor, que está na membrana da célula, principalmente da célula muscular e da célula gordurosa. Essa insulina, então, ligando no seu receptor, ativa vias de fosforilação, que vai fazer sinais de transdução, ativando genes e fatores de crescimento. Uma das substâncias que aumenta a produção através do estímulo do receptor de insulina é o cotransportador GLUT4. Lembre, então, que no pâncreas o transportador é GLUT2. No músculo e no tecido gorduroso é o GLUT4. Esse transportador no músculo, após o estímulo da insulina, ele abre as portas desse receptor GLUT4 e faz com que a glicose no sangue entre para dentro da célula. O organismo vai utilizar essa glicose para fazer glicogênio e queimar a glicose para a produção de energia também. Então, a insulina atua na célula do músculo e da célula gordurosa através do receptor GLUT4. O diabetes não é uma doença recente. A gente sabe que desde 1500 a.C., relatado no papiro de Ebers, encontrado nas ruínas de Luxor, já tinham descrições clássicas do diabetes, que é aquela poliúria, polidipsia, perda de peso, emagrecimento, né? Então, é uma doença já bastante antiga, mas que vem aumentando a sua prevalência nos últimos 100 anos. O Areteus da Capadócia, no século II d.C., criou o nome diabetes. Ele descrevia que era uma afecção notável, muito frequente entre os homens, consistindo no derretimento dos membros e da carne em urina. Os pacientes não paravam de urinar, sendo o fluxo incessante como as aberturas dos aquedutos, que levavam água para as casas naquele tempo. Os pacientes tinham uma vida curta. Para ele, a doença lembrava diabetes, que em grego quer dizer sifão, porque o líquido permanece no corpo e usa o corpo apenas como um reservatório. Até 1921, acreditava-se que o diabetes era uma doença renal, ou seja, ligada a um problema no rim, porque o paciente bebia e perdia muita água. Em 1921, após a descoberta da insulina no pâncreas, é que passou a entender o diabetes como uma doença pancreática e não renal. Então, o nome do diabetes vem do grego sifão. O que é diabetes? Então, é um grupo de doenças, na verdade, não é uma doença só, mas é um conjunto de doenças metabólicas caracterizada pelo aumento da glicose devido a defeito do funcionamento da insulina ou da secreção de insulina pelo pâncreas. Então, o que caracteriza a diabetes é o aumento do açúcar, causado pelo mau funcionamento ou falta da insulina. Esse aumento crônico da glicose leva a complicações microvasculares, principalmente na retina, no rim e nos nervos, e complicações macrovasculares, principalmente infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica, levando à amputação de membros inferiores. Isso, logicamente, vai reduzir a expectativa de vida, em média, entre 8 e 12 anos desses pacientes portadores de diabetes. Nós temos dois tipos de diabetes. O tipo 1, que é o que acontece mais em jovens, é causado pela destruição autoimune das células beta-pancreáticas,
ou por infecções virais, né? É um tipo menos frequente, responsável por 5 a 10% do caso de diabetes. O tipo 2, que é um diabetes relacionado à resistência à ação da insulina, principalmente relacionado à questão da obesidade, mas a gente sabe que o diabetes tipo 2 é uma doença heterogênea, então existem, vamos dizer, entre aspas, diversos tipos de diabetes tipo 2 dentro da classificação de diabetes tipo 2. A gente vai discutir isso mais para frente. Outros tipos de diabetes relacionados a problemas genéticos, a doença do pâncreas, câncer, pancreatectomia, e o diabetes gestacional, que nada mais é do que um diabetes tipo 2 na grávida, mas que tem uma relação direta com a resistência à ação da insulina durante a gravidez. Quais são os critérios diagnósticos do diabetes? A gente adota tanto a ADA quanto a Sociedade Brasileira de Diabetes, a ADA é a Associação Americana de Diabetes, como glicemia normal, um valor abaixo de 100 miligramas por decilitro, e após uma sobrecarga com 75 gramas de açúcar no teste oral de tolerância à glicose, um valor normal abaixo de 140 miligramas por decilitro, 2 horas após essa sobrecarga. Aqueles pacientes que têm uma glicemia de 100 a 125 são classificados como pré-diabetes ou glicemia de jejum alterada. No teste de sobrecarga, aqueles pacientes que têm glicemia em 2 horas entre 140 e 199, eles são classificados como alteração de tolerância à glicose ou também pré-diabetes. E o que é o diabetes? São pacientes que têm a glicemia de jejum acima de 126 miligramas por decilitro, no mínimo em 2 medidas em dias diferentes, e sem estar apresentando nenhuma complicação aguda, por exemplo, uma infecção, pneumonia, meningite. Então, o paciente não pode estar numa situação de estresse. Ou aqueles pacientes que, durante o teste oral de tolerância à glicose, apresentam uma glicemia acima de 200 miligramas por decilitro. A gente usa atualmente também a hemoglobina glicada dosada por esse sistema, cromatografia líquido de alta eficiência, ou HPLC. Então, a hemoglobina glicada só pode ser utilizada para diagnóstico de diabetes se for feita pela cromatografia. Pacientes que tenham hemoglobina glicosilada acima de 6,5%, eles são classificados como portadores de diabetes também. É um exame que não define entre diabetes tipo 1 e tipo 2, ele só define se o paciente tem diabetes, mas não fala o tipo. Populações que têm hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, eles são populações consideradas de elevado risco para diabetes tipo 2 e devem ser acompanhados de maneira mais próxima com exames mais frequentes para prevenção da evolução de diabetes. E o que é a hemoglobina glicada? Quando eu tenho o aumento da glicose no sangue, essa glicose entra para dentro do glóbulo vermelho e se liga à hemoglobina. Essa ligação é uma ligação irreversível, forma a hemoglobina glicosilada, ou hemoglobina glicada. Aqui a gente tem uma molécula representando isso, aqui é a hemoglobina, e várias moléculas de glicose ligadas nessa proteína de hemoglobina. Como a gente sabe que a hemoglobina dentro da hemácia vive em torno de 120 dias, quando a gente dosa a hemoglobina glicada, a gente consegue ter uma média da glicemia dos últimos 90 a 120 dias. Então, a hemoglobina glicada reflete o controle metabólico da seguinte maneira. 50% da variação da glicemia nos últimos 30 dias, 25% da variação nos últimos do penúltimo mês e 25% do antepenúltimo mês, ou seja, 50% dos primeiros 30 dias, 25% nos últimos 60 e 25% nos últimos 90 dias. Por quê? Porque a gente sabe que a cada 30 dias o volume maior de troca de sangue acontece, então a glicemia vai refletir maior nesses últimos 30 dias, onde tem a maior troca de hemácias no sangue do paciente. Os laboratórios que fazem hemoglobina glicada por HPLC devem ter a sua dosagem reconhecida pelo Programa Nacional de Padronização de Glicohemoglobina. Existe uma correlação direta entre a hemoglobina glicada e a média da glicose plasmática dos últimos 90 dias. Então, o que ele mostra nesse gráfico é que, por exemplo, uma hemoglobina glicada de 10% reflete nos últimos 90 dias
uma média de glicose em torno de 280 miligramas por decilitro. Uma hemoglobina de 12 reflete níveis acima de 350. Então, quanto mais alta a hemoglobina glicada, mais elevado foi a média da glicemia nos últimos 90 dias do paciente. O diabetes é uma doença extremamente prevalente. Já nesse estudo relativamente antigo, de 88, a gente já tinha uma prevalência no Brasil de 7,6%, bastante alta. Nas últimas avaliações do Vigitel, que é aquela pesquisa por telefone do Ministério da Saúde, isso chega a quase 12%. E uma coisa que chama bastante atenção é que a população mais idosa tem uma incidência extremamente elevada de diabetes, chegando aí a 18%, em alguns estudos até 20%. Então, como mensagem inicial, a gente tem que se preocupar muito com a população acima de 45, 50 anos, porque é a população que tem a maior incidência de diabetes, principalmente diabetes tipo 2. Nesse mesmo estudo multicêntrico, mostrou-se que o maior risco para desenvolver diabetes tipo 2 é história familiar. Se você tem um parente de primeiro grau com diabetes tipo 2, seu risco aumenta em 2,2 vezes. E se você está acima do IMC de 25, ou seja, se tem sobrepeso ou obesidade, esse risco também dobra 2,2 vezes. Então, se eu tenho aquele paciente acima de 45 anos, com história familiar de diabetes e obeso, o risco dele desenvolver diabetes é extremamente elevado. Ficamos com a mensagem número 2. Pacientes com histórico familiar e obeso, eles têm que ser acompanhados de maneira mais intensiva para prevenção e diagnóstico precoce do diabetes tipo 2. Isso aqui é um gráfico que mostra o grau de controle dos pacientes com diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2 no Brasil. O estudo mostrou que 90% dos pacientes diabéticos tipo 1, isso foi uma pesquisa feita em hospitais universitários, que a princípio tem os melhores locais de tratamento, 90% dos pacientes tinham um controle inadequado. Nos pacientes diabéticos tipo 2, 73% tinham o controle ruim, mostrando que é um grande problema de saúde pública, porque a maioria dos nossos pacientes estão mal controlados nos melhores centros de tratamento. Não é um privilégio só do Brasil. Quando a gente pega dados americanos e europeus, a gente verifica que menos de 40% dos pacientes nos Estados Unidos e na Europa estão com controle adequado, mostrando uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5% ou 7%. Então, isso é um problema mundial. Aqui a gente vai começar a falar um pouco da fisiopatologia. Estou mostrando aqui o Thompson, que foi o primeiro menino a tomar injeção de insulina. Então, era uma criança bastante emagrecida, né, que é uma característica do diabetes tipo 1 não tratado. E aqui a gente mostra um típico paciente com diabetes tipo 2 e associada à obesidade. O que esses dois pacientes têm em comum? O que eu falei que dá o diagnóstico de diabetes? A hiperglicemia. Então, tanto o paciente com diabetes tipo 1 quanto tipo 2 tem aumento da glicose no sangue. E o que eles têm de diferente? Os níveis de insulina. No diabetes tipo 1, como a gente tem uma destruição autoimune das células produtoras de insulina, a gente tem uma deficiência total de insulina, o paciente perde muito peso e a glicose geralmente é muito alta. No paciente diabético tipo 2, ele tem uma diminuição na produção de insulina, mas ainda produz muita insulina na fase que o diagnóstico é feito. E por isso esse paciente ainda mantém peso. Naquele momento que a glicose do diabético tipo 2 passa de 250, é a fase que ele começa a perder peso e aí a gente tem uma redução na produção de insulina. O quadro clínico do diabético tipo 1, geralmente são pessoas abaixo de 20 anos de idade, começam abruptamente perda de peso, poliúria, polidipsia, quer dizer, urinar muito e muita sede, desidratação, se não tratados vão para cetoacidose diabética, que é um quadro grave que precisa de internação em UTI, associado a dor abdominal, vômitos e óbitos se não for tratado corretamente. No diabético tipo 2, a gente geralmente está associado à obesidade. Esse paciente pode ser hipertenso, tem problema de dislipidemia, principalmente HDL baixo e triglicérides elevado, e ele no diagnóstico já pode ter doença macrovascular, tipo infarto, AVC e doença arterial periférica. Um recente estudo mostrou que pacientes diabéticos, pacientes que foram submetidos à angioplastia por infarto agudo do miocárdio e que não sabiam ser diabéticos, no momento do exame, 63% desses pacientes
tiveram um diagnóstico de diabetes tipo 2 firmado, mostrando que muitos pacientes diabéticos tipo 2 já são diabéticos de longa data e vão manifestar a primeira doença como infarto agudo do miocárdio. Por isso, a preocupação de tratamento precoce dessa população. Então, o diabetes tipo 2, a gente pode definir como uma falência geneticamente programada da célula beta, que produz insulina no pâncreas, para compensar a resistência herdada ou adquirida à insulina, habitualmente relacionada a problemas genéticos e obesidade e sedentarismo. Então, o paciente ganha peso, esse excesso de gordura causa uma resistência à ação da insulina, o pâncreas tenta vencer essa resistência insulínica produzindo mais insulina, mas num determinado momento essa célula do pâncreas entra em falência e a glicose aumenta e vem o diabetes. Então, qual é a história natural do diabetes tipo 2, que é o nosso foco principal da aula hoje? A gente sabe que a doença começa muitos anos antes do diagnóstico, então esse gráfico mostra que em torno de 10 anos antes de abrir o quadro de glicose elevada, o paciente já começa a apresentar uma resistência insulínica. Nesse momento, o pâncreas continua a produzir muita insulina. Na hora que esse pâncreas entra em falência e a produção de insulina começa a diminuir, a gente tem uma elevação da glicose, tanto em jejum quanto pós-prandial, e aí o aparecimento clássico do diabetes, com aqueles sintomas de perda de peso e poliúria e polidipsia. Então, a doença diabetes tipo 2 começa, na verdade, muito antes da glicose subir no sangue do paciente. Até alguns anos atrás, isso aqui é um slide de 1999, a gente tinha 3 mecanismos causando a hiperglicemia no diabetes tipo 2. Insulino-resistência, principalmente no tecido gorduroso e no músculo, redução na secreção de insulina pela célula beta e o aumento na produção hepática de glicose. Mais recentemente, então a gente viu 10 anos depois, nós descobrimos que existem diversos defeitos no diabetes tipo 2, não são só aqueles defeitos. A gente descobriu que fora a produção de insulina diminuída, existe um aumento da lipólise no tecido gorduroso do diabetes tipo 2, fazendo com que ele tenha níveis de gordura no sangue muito mais elevado. Existe um aumento na reabsorção de glicose a nível renal, então esse paciente ele reabsorve mais açúcar do que no paciente normal. Existe uma redução na captação de glicose a nível muscular. Existe uma disfunção neurotransmissora numa conversa entre o cérebro, o intestino e o pâncreas. Esse paciente geralmente sente mais fome do que pessoas que não são diabéticas. Existe uma produção aumentada de glicose, principalmente porque existe um aumento na produção de glucagon pela célula alfa do pâncreas. E existe também uma redução no efeito incretínico nesses pacientes, ou seja, hormônios liberados no intestino do paciente diabético é reduzida quando comparado em pessoas não diabéticas. A gente vai falar sobre o efeito incretínico, porque um dos medicamentos que serão colocados no novo protocolo de diabetes do estado de Mato Grosso será um medicamento que atua no sistema incretínico do diabético tipo 2. Nós vimos lá na classificação, no diagnóstico de diabetes, que um dos problemas que tem no pré-diabetes é a glicemia de jejum alterada. O que acontece nesse paciente? Fora a diminuição na produção de insulina pela célula pancreática, existe um aumento na secreção de glucagon e um aumento na produção hepática de glicose. Então, esse paciente que tem um aumento na produção hepática de glicose causado pelo aumento do glucagon e diminuição da insulina, ele habitualmente vai manifestar somente a glicemia de jejum alterada. É aquele paciente que faz glicose em jejum muito mais alta do que após uma refeição. Já aquele paciente que tem a tolerância à glicose diminuída, fora aqueles defeitos que a gente falou no paciente com glicemia de jejum alterada, ele também tem uma redução na captação de glicose pelo músculo. Então, o músculo não queima bem o açúcar, ele faz uma refeição, aumenta-se o nível de glicose no sangue, o músculo não queima e ele tem uma glicemia pós-prandial elevada. Então, são mecanismos de ação diferentes nessas duas alterações do pré-diabetes. Qual que é o padrão de secreção de insulina em diabéticos quando comparado com normais? Aqui a gente está vendo a secreção de insulina em paciente diabético, ela é menor do que em pacientes normais. Então, o paciente diabético tipo 2, ele ainda libera insulina, só que em níveis muito menores do que pacientes normais. Lembre que eu falei que nós temos 2 fases de liberação de insulina quando começa uma refeição. A primeira fase, que são nos primeiros 15 minutos,
e uma fase mais prolongada que dura até 120 minutos após uma refeição. O que a gente vai lembrar aqui é que no paciente diabético tipo 2, essa primeira fase de liberação de insulina pela célula beta é perdida e o paciente, então, não tem aquela inibição da produção hepática de glicose causada pelo esse primeiro pulso de liberação de insulina para inibir o fígado a produzir açúcar. O que isso causa, essa perda da primeira fase de liberação de insulina no diabético tipo 2? Intolerância à glicose, um aumento da glicemia causado pelo glucagon, porque a insulina ela tem um efeito contrário ao glucagon. Existe um aumento da gliconeogênese e da glicogenólise no fígado. Com isso, o fígado fabrica mais açúcar. A gente vai ter uma hiperglicemia pós-prandial. A gente vai ter uma hiperinsulinemia tardia, ou seja, na segunda fase, o pâncreas vai tender a liberar mais insulina do que na primeira fase. E esse aumento da insulina na segunda fase é um causador de obesidade no paciente diabético tipo 2. E existe uma piora do defeito pré-existente, fazendo com que ocorra um ciclo vicioso e piora da glicemia. Qual que é a causa da disfunção da célula beta no pâncreas do paciente diabético? Genes diabetogênicos, a gente sabe que existem mais de 30 genes diabetogênicos, então o diabetes do japonês é diferente do índio, que é diferente do negro, mas são uma combinação de genes defeituosos que levam a menor produção de insulina e, com isso, causando o diabetes. O próprio envelhecimento, vamos lembrar que o pâncreas do paciente envelhece com ele não envelhece só a pele, né? Então, se o pâncreas vai ficando mais velho, ele vai produzindo menos insulina e a tendência é aparecer o diabetes senil. Existe uma interação com resistência à insulina. Lembra que eu falei que 5 a 10 anos antes o paciente já vai tendo resistência insulínica devido a fatores ambientais, principalmente sedentarismo e obesidade. O pâncreas aumenta a fabricação de insulina nos primeiros anos, mas uma hora ele entra em exaustão e para de produzir insulina e causa o diabetes. E a glico e a lipotoxicidades, que é o aumento das gorduras e do açúcar no sangue. Isso aqui é um estudo bem interessante, comparando pacientes com a glicemia normal em relação a intolerante à glicose e pacientes com diabetes tipo 2. O que ele mostra é que o número de células dentro da ilhota pancreática ela é muito menor naqueles pacientes com intolerância ao açúcar e naqueles pacientes com diabetes tipo 2, mostrando que essas células do pâncreas do paciente diabético, elas morreram quando comparada com não diabéticos, tanto magro quanto obesos. E o que leva a essa morte da célula beta? O aumento do estresse oxidativo, onde a gente tem uma produção aumentada de radicais livres. Isso é causado pelo aumento da glicose e pelo aumento da gordura no sangue do paciente diabético, né? Isso leva à morte da célula beta, uma redução da secreção de insulina induzida pela glicose, uma redução do processamento de proinsulina, que é o hormônio antes da insulina ser liberada no sangue, e existe uma redução da massa de célula beta que vai morrer pelo efeito tóxico do excesso de glicose e de gordura circulante. A lipotoxicidade ela é causada porque no diabético tipo 2 existe um aumento da lipólise. Lembra que eu falei que é um dos mecanismos do diabetes tipo 2 é o aumento da lipólise do tecido gorduroso, principalmente abdominal. Isso leva a um aumento dos lípides pós-prandial. O aumento dos ácidos graxos livres faz com que o músculo queime mais gordura no lugar da glicose. E se o músculo não queima a gordura, hiperglicemia. O excesso de gordura no pâncreas levando à esteatose pancreática causa diminuição da secreção de insulina e hiperglicemia. Se o fígado tem muita gordura, né, esteatose hepática, isso estimula a neoglicogênese, porque o fígado precisa eliminar esse excesso de gordura fabricando glicose, isso também leva à hiperglicemia. Então lembrar que tanto a glicose como a gordura alta no sangue são deletérios no mecanismo do diabetes tipo 2. Mostrando aqui, quanto maior a glicemia do paciente, mais a célula do pâncreas produz menos insulina. Então aqui a gente tem a insulinemia média. Quanto mais elevada a glicemia do jejum, menor é a liberação de insulina pelo paciente, né? Então aquele paciente que tem uma glicemia no máximo 140, ele ainda está produzindo bastante insulina.
naquele com níveis acima de 300 ele já produz pouca insulina. Então, isso é importante para a gente entender que o uso de insulina no paciente que tem glicose muito alta é extremamente benéfico, porque se a gente abaixar a glicemia desse paciente, ele pode voltar a produzir insulina e, com isso, preservar a célula beta do seu pâncreas. Resumindo, então, a fisiopatologia do diabetes se baseia em uma complexa interação entre resistência à ação da insulina causada principalmente pela obesidade e sedentarismo e deficiência na produção de insulina pela célula beta do pâncreas. O fator pós-prandial de glicose alta e gordura alta contribui para a progressão da morte da célula beta. Mas a gente sabe hoje em dia que a exaustão da célula beta pode ser evitada e possivelmente restaurada se a gente trata esse paciente de maneira intensiva e precoce, fazendo com que ele necessite cada vez menos de insulina a longo prazo, principalmente através da perda de peso. E o tratamento deve ser focado na fisiopatologia, porque a gente viu que existem mais de 8 defeitos no paciente diabético tipo 2. Vamos falar um pouco do tratamento. A gente sabe que o tratamento de diabetes é focado numa alimentação saudável, uma perda de peso, que a maioria dos pacientes tipo 2, 90%, são obesos, atividade física, uso de medicamentos, controle da pressão arterial, cessação do tabagismo e exames de prevenção, principalmente de nível renal, cardiológico e oftalmológico. O objetivo do tratamento do paciente diabético não é somente o controle da glicemia. A gente precisa manter uma pressão arterial normal, manter nível de colesterol e triglicérides normais e, se possível, perder peso. Controlando todos esses fatores, a gente reduz a mortalidade na população de diabéticos tipo 2. A eliminação do tabagismo é extremamente importante, é um outro grande mal crônico, porque a gente sabe que o tabagismo encurta a vida dos pacientes e ela é muito mais agressiva no vaso do paciente diabético. Então, tem que ser banido realmente o hábito do tabagismo em pacientes diabéticos, portadores de diabetes tipo 2 e tipo 1 também. Existe um aumento da coagulabilidade desses pacientes, a maioria terão que usar aspirina, a gente só deve respeitar as contraindicações absolutas de uso de aspirina, e para a prevenção primária de doença cardiovascular, todos os diabéticos devem usar estatina, a não ser que exista uma contraindicação formal para o seu uso. Níveis ótimos de controle, a hemoglobina glicada abaixo de 7%, pacientes idosos, principalmente aqueles considerados idosos frágeis, né, que já têm doença crônica, que já são portadores de câncer, têm tendência à queda e osteoporose, a gente pode manter um nível de hemoglobina um pouco mais frouxa, entre 7,5% e 8,5%, a glicemia de jejum abaixo de 110, tolerável até 130, a pós-prandial menos que 160, tolerável até 180, e uma pressão arterial abaixo de 140 por 80. Hoje a gente não tem mais aquela coisa radical de manter pressão de diabéticos abaixo de 11 por 8, porque isso se mostrou até deletério. Então, uma pressão de 12 por 8, 13 por 8 está adequada para pacientes diabéticos. E o nível de colesterol LDL abaixo de 130 ou reduzir no mínimo de 30% a 50% o valor basal da primeira consulta que você encontra no lipidograma. Triglicerídeos abaixo de 150 e tentar manter o HDL através de atividade física acima de 40 para homens e 50 para mulheres. Como atingir o bom controle? Principalmente através da educação. E educação, lembrar que não é simplesmente passar informações para o diabético. Educação é uma coisa que tem que ter com a equipe de saúde, né? O profissional de saúde ele tem que aprender a ouvir o paciente, as suas queixas, as suas dificuldades, traçar um diálogo com esse paciente e negociar o tratamento. A gente não deve impor. Uma coisa que é extremamente condenada hoje no tratamento do paciente diabético é o terrorismo, né? Estado Islâmico não funciona para tratamento de diabetes. Então, ficar ameaçando, o senhor vai ficar cego, vai ficar impotente, vai perder a perna, são medidas que não trazem aderência ao tratamento. Pelo contrário, afasta o paciente do tratamento. O que a gente tem que mostrar para esse paciente é o bom controle previne complicações, ele pode ter um padrão de vida excelente e um tempo de vida normal se ele aderir ao tratamento e tiver um bom controle da hemoglobina glicada, da pressão e do colesterol. Então, trabalhar nessa sensibilização de trazer o paciente para o tratamento.
A gente deve estar fazendo hemoglobina glicada entre 3 a 6 meses para manter a verificação se ela está ficando sempre abaixo de 7%. Sempre está trabalhando em modificação de hábito, de preferência, uma mudança de cada vez, né? Se o paciente fuma, é sedentário, come totalmente errado, vamos escolher uma dessas mudanças para fazer por vez, porque fazer tudo de uma vez gera extremamente estresse nesse paciente e a chance dele aderir à mudança de hábito de vida é muito baixa. Orientação nutricional individualizada, de preferência com acompanhamento de nutricionista, e o controle das comorbidades, que eu já falei, hipertensão e lípides. O que a gente deve pedir na primeira consulta? Os exames da verificação do diabetes. Sempre lembrar do TSH, que é comum o hipotireoidismo, tanto no diabetes tipo 2 como no tipo 1, e a associação de hipotireoidismo com alteração de colesterol e triglicéridos é comum, e se você usar tanto fibrato como estatina em paciente com hipotireoidismo, o risco de rabdomiólise grave é grande. Então, se possível, solicitar TSH. Função hepática e renal, microalbuminúria e, se possível, fundo de olho. A cada 3 meses, repetir os exames do diabetes. No mínimo, a cada 6 meses, lipidograma. E, no mínimo, uma vez por ano, microalbuminúria e função renal e fundo de olho. Em relação à nutrição, a gente preconiza carboidratos de 40 a 60% do valor energético total, dando preferência hoje cada vez mais à restrição de carboidratos simples e aumentando os carboidratos integrais. Proteína 10 a 15%, que daria de 0,8 a 1,2 gramas de quilo de peso, mantendo os níveis de lípides conforme as recomendações já bastante conhecidas pela equipe de nutrição. Restringir a ingesta de sódio, principalmente naqueles hipertensos, mas em todos os pacientes diabéticos é bom restringir a ingesta de sódio. E fracionar as refeições, se possível, entre 5 a 6 vezes por dia, para que se evite o risco de hipoglicemia e facilite a perda de peso. A gente geralmente preconiza o segmento da pirâmide de alimentação saudável, né? Mais alimentos integrais, frutas, vegetais, pequenas porções aí de laticínios e carnes e reduzir a ingesta de gorduras saturadas e açúcares. A atividade física é um outro tripé do tratamento do diabetes. A atividade física no diabetes tipo 2 reduz a incidência de obesidade, diminui a hipertensão arterial e, principalmente, reduz a resistência insulínica. Lembre que eu falei que na célula do músculo e na célula gordurosa, quem põe glicose para dentro é o GLUT4, o carreador da glicose GLUT4. E no exercício físico, o músculo esquelético aumenta a expressão do GLUT4 através de estímulos adrenérgicos. Então, a atividade física melhora demais a queima do açúcar sem precisar de insulina, com isso diminuindo a resistência insulínica. A atividade física combate a dislipidemia, principalmente aumentando o HDL, que é o bom colesterol, e diminuindo o triglicérides. E, lógico, ajuda na redução de novos casos de diabetes e o bom controle do diabetes também. Cuidado com a atividade física, a fazer uma avaliação cardiovascular detalhada, naqueles pacientes de alto risco que a gente vai falar, encaminhar inclusive ao cardiologista. Tomar cuidado com hipoglicemia, aquele paciente que toma insulina, procurar fazer uma glicose antes de fazer o exercício. Se tiver abaixo de 100, comer no mínimo aí 30 gramas de carboidrato. Se tiver com hiperglicemia acima de 250, evitar a atividade física antes de fazer uma correção com insulina. Tomar cuidado com os pés para não ter lesão e causar aí úlceras, principalmente com o uso de tênis apropriado e uma boa hidratação com cremes hidratantes. Os pacientes de alto risco para doença cardiovascular devem fazer uma avaliação com um cardiologista, aqueles com mais de 35 anos, aqueles com mais de 25, se já tiverem mais de 10 anos de diabetes tipo 2 ou mais de 15 anos de diabetes tipo 1, naqueles que já têm presença de doença microvascular diagnosticada pela retinopatia proliferativa ou pela nefropatia, incluindo aqueles que já têm microalbuminúria. Pacientes que já têm doença vascular periférica, ou seja, uma estenose de artéria de membros inferiores, ou que já tiveram um pé diabético com úlcera, amputação, eles devem ter uma avaliação cardiológica mais rigorosa, porque a chance de ter doença coronariana é bastante elevada. E aqueles que têm neuropatia autonômica ou neuropatia periférica importante.
O tratamento medicamentoso. Quando que a gente vai iniciar o tratamento medicamentoso? Principalmente naquele paciente que vem fazendo mudanças de hábito de vida, atividade física e dieta, e mantém uma hemoglobina acima de 7%. Lembrar que hoje no protocolo da SBD e da Associação Americana de Diabetes, a metformina ela já está liberada para uso desde o primeiro diagnóstico do paciente diabético tipo 2. Então, a gente pode iniciar com a metformina, atividade física e dieta. Como é que a gente detém a falência da célula beta? Lembrando, 5 a 10 anos o paciente começa com resistência periférica à insulina, o organismo faz uma hiperinsulinemia para corrigir o defeito. Quando começa a diminuição da produção de insulina, aparece a intolerância à glicose ou a glicose de jejum alterada. E diabetes inicial, logo depois de 1 a 2 anos. Se a gente não faz nada, a falência da célula beta ela é completa pela glico e pela lipotoxicidade, a gente vai para o diabetes avançado e necessidade de insulina. Bom, o medicamento mais indicado e mais utilizado é a metformina. Ela deve ser usada para todo paciente diabético tipo 2, principalmente naqueles obesos. Como é que a metformina atua? Ela é uma droga que diminui a absorção de glicose a nível intestinal, então o pico pós-prandial é reduzido. Ela aumenta a captação de glicose a nível de tecido muscular e tecido gorduroso. Ela diminui a produção hepática de glicose e ela suprime a produção hepática de glicose. Com isso, a gente tem uma redução da glicemia através de diversos mecanismos, através da diminuição da produção de hepática de glicose, diminuição da absorção de açúcar a nível intestinal e o aumento da queima de açúcar pelo tecido gorduroso e tecido muscular. A metformina reduz a hemoglobina glicada entre 1 a 1,5%. Ela tem uma eficácia semelhante à sulfonilureia, a glibenclamida. Ela diminui, ou pelo menos ela não promove ganho de peso. Ela melhora o perfil lipídico, diminuindo principalmente os triglicérides. Diminui o ativador do plasminogênio, o inibidor do ativador plasminogênio e diminui os níveis de proteína C reativa, que são marcadores de inflamação vascular. Quais são os principais efeitos colaterais da metformina? Anorexia, que é até uma vantagem, o paciente perde peso, flatulência, diarreia e náusea. As apresentações XR, que é o glifage XR, que a gente tem na farmácia popular, diminuem esses efeitos colaterais. Então, nos pacientes intolerantes, a gente dá preferência à metformina XR. A grande preocupação da metformina é o risco de acidose lática. A gente sabe que, respeitando as contraindicações da metformina, a incidência de acidose lática é extremamente baixa e não é uma preocupação para o uso da metformina. E quais são essas contraindicações da metformina? Principalmente insuficiência renal, pacientes com creatinina acima de 1,5, e pior naqueles acima de 2,5, pacientes com doença hepática crônica grave, 3 vezes o limite superior da TGO e da TGP, paciente com insuficiência cardíaca congestiva classe 3 e 4, insuficiência respiratória, ou seja, paciente com DPLC grave, uso abusivo de álcool, procedimentos cirúrgicos e naqueles pacientes que vão fazer radiografia com contraste, a gente orienta a parar a metformina 2 dias antes de fazer uma tomografia ou qualquer exame com contraste. Bom, então a metformina é considerada um sensibilizador à ação de insulina porque ela não estimula a liberação de insulina, mas ela faz com que a insulina haja melhor no fígado e no músculo. Os secretagogos, ou seja, aqueles medicamentos que estimulam a secreção de insulina pelo pâncreas, são as sulfonilureias. A gente tem na rede pública a glibenclamida e a gente está tentando implantar nos municípios a glicazida, que é o diamicron e o azucon, o nome comercial, que é uma sulfa mais moderna, que promove menos hipoglicemia, menos ganho de peso e tem um efeito cardiovascular benéfico quando comparado à glibenclamida. Por que a gliclazida faz isso? É que ela tem um anel aromático que teria um efeito anti-inflamatório e anti-agregante plaquetário, tendo um benefício a mais quando comparado à glibenclamida. Isso foi visto nesse grande estudo chamado Estudo Advance, que foi publicado em 2008,
onde viu que a gliclazida ela tem uma maior seletividade para ligar no receptor de sulfa na célula beta pancreática e ela teria propriedades hemovasculares, ou seja, a gliclazida reduz os microtrombos através de dois mecanismos que podem estar envolvidos em complicações do diabetes. Um seria a inibição parcial da adesão plaquetária, assim como diminuição dos marcadores de ativação plaquetária, a beta-tromboglobulina e a tromboxano B2. Tem uma ação na atividade fibrinolítica no endotélio vascular com aumento da atividade do TPA. Então, vamos assim de maneira bem grosseira falar que ela funcionaria como se fosse uma aspirina e com isso preveniria eventos cardiovasculares. E é por isso que nós estamos tentando colocar nas secretarias municipais de saúde a gliclazida no lugar da glibenclamida. Como é que é o mecanismo de ação das sulfas? Elas se ligam a receptores específicos na célula beta, chamada subunidade SUR, dos canais de cálcio ATP sensíveis. Quando a sulfa se liga a essa subunidade SUR, ela promove fechamento dos canais de potássio, despolarização, com influxo de cálcio para dentro da célula e liberação de insulina. É o que a gente vê nessa figura. Então, a gente tem um receptor de sulfa na superfície da célula beta. Após a sulfa se ligar, existe uma despolarização da membrana com entrada de cálcio para dentro da célula. Esse excesso de cálcio dentro da célula faz com que os grânulos de insulina saiam para a corrente sanguínea. Então, por isso é considerado um secretagogo. Então, a ação da sulfa é basicamente aumentando a produção de insulina, e a insulina é que vai fazer seu efeito no fígado, no músculo e no tecido adiposo. Ela não tem efeito de melhorar a sensibilidade à ação da insulina. Para quem que eu devo usar sulfa? De preferência para aquele paciente diabético tipo 2 que tem peso normal ou apenas sobrepeso. Naqueles obesos ou com sobrepeso que não estão adequadamente controlados com metformina e mudança de estilo de vida, ela tem uma capacidade de reduzir a glicemia em jejum em torno de 60 a 70 miligramas, a baixa hemoglobina entre 1% e 2%, e todas as sulfas têm eficácia similar. Existe um potencial de falência a cada ano de 5 a 7% das sulfas, é menor com a glicazida, e geralmente acaba indo para a terapia combinada dentro de 5 a 10 anos. O maior risco da sulfa é causar hipoglicemia, o maior é com a coproplamida e a glibenclamida, muito menos com a gliclazida, novamente, por isso a gente está tentando colocar ela na rede básica do SUS, aqui de Mato Grosso, porque ela já faz parte do Rename. Fatores de risco para hipoglicemia, principalmente pacientes idosos, aqueles que tomam uma dose excessiva de sulfa, 3 a 4 comprimidos de glibenclamida, paciente que tem longos períodos sem refeição, que fazem muita atividade física, que ingerem muito álcool, e pacientes que são portadores de insuficiência renal, hepática, adrenal, doenças da tireoide, e que fazem uso principalmente de anti-inflamatórios, que têm interação medicamentosa com sulfa. Promovem ganho de peso, quem tem um menor ganho de peso é a gliclazida, e pode ter alguns efeitos mais raros, que a gente não vai comentar. Contraindicação da sulfa, pacientes com insuficiência renal ou hepática moderada grave, mulheres grávidas em amamentação, diabéticos tipo 1 e pacientes que estão com complicação hiperglicêmica aguda, causada geralmente por processo infeccioso, a gente retira a sulfa e passa para a insulina. O mesmo também para a metformina. Bom, aqui nós vamos começar a falar do primeiro medicamento que foi colocado no novo protocolo para diabetes tipo 2 na farmácia de alto custo do Estado. Esse treinamento justamente voltado para isso. Esse medicamento é a pioglitazona, ela faz parte de um grupo de medicamentos chamado tiazolinedionas, ou glitazonas. Está colocado no nosso protocolo estadual como droga de terceira linha, para ser associado a metformina e sulfa naqueles pacientes que ainda estão com a hemoglobina glicada acima de 7%. Comprimidos de 15, 30 e 45, a gente deve ter provavelmente os comprimidos de 30. Os nomes comerciais são estes. Como é que essa droga age? Aqui a gente tem uma unidade estimuladora de gene que se liga a um gene dentro do DNA no núcleo e isso estimula a produção de proteínas que vão fazer a ação do gene. O PPAR-gama é onde se liga a pioglitazona, receptor PPAR-gama, no núcleo da célula.
é estimulado por essa droga. Esse estímulo do PPAR-gama leva ao GEM a aumentar a produção do GLUT4, que a gente viu que é o carreador de glicose para dentro da célula muscular e gordurosa. Então, a glitazona, que é a pioglitazona, ela vai aumentar a expressão de GLUT4 na célula, ela aumenta a diferenciação de pré-adipócito para adipócito, ela diminui a lipólise, corrigindo aquele aumento de lipólise no diabético, ela diminui adipocinas inflamatórias, como TNF-alfa e leptina, e ela aumenta os níveis de adiponectina, que são citocinas anti-inflamatórias. Então, só lembrando, a insulina se liga ao seu receptor, aumenta a expressão do GLUT4 no músculo, o GLUT4 coloca a glicose para dentro da célula para ser queimada. A pioglitazona, ela vai fazer com que o gene que fabrique GLUT4 seja estimulado e a célula comece a expressar mais GLUT4. Então, ela é uma droga que atua a nível gênico. Então, só lembrando, a pioglitazona diminui a glicemia plasmática porque diminui a produção hepática de glicose, ela aumenta a captação de glicose insulino-mediada porque aumenta o GLUT4 no tecido adiposo, músculo e fígado, e ela diminui a lipólise no sangue do paciente diabético. Então, ela diminui a hemoglobina glicada semelhante a metformina e sulfa, ela diminui também de maneira benéfica a excreção de albumina, aumenta o HDL, diminui o triglicérides, diminui o ativador do plasminogênio 1, diminui marcadores inflamatórios de aterosclerose, só que ela, por atuar em GEM, ela demora de 2 a 3 meses para adquirir seu efeito máximo. Então, lembrar que essa droga tem que ter paciência para que seu efeito máximo ocorra. Efeito colateral. Não existe droga perfeita, ela pode causar aumento de peso, porque a gente viu que ela transforma pré-adipócito em adipócito, então ela aumenta o número de células gordurosas. Ela pode causar uma anemia dilucional, porque retém líquido. Ela pode causar insuficiência cardíaca, porque retém líquido, então ela é contraindicada em pacientes que têm insuficiência cardíaca. É a contraindicação absoluta dela. Por causa da insuficiência cardíaca, pode dar edema pulmonar e pode aumentar o risco de fraturas, porque ela pode acelerar osteoporose em pacientes na menopausa. Então, deve-se tomar cuidado em pacientes que já tenham osteoporose. Contraindicação de disfunção hepática grave e naqueles pacientes com insuficiência cardíaca classe 2 a 4 da New York Heart Association. Pacientes com osteoporose grave também tem uma contraindicação de uso da pioglitazona. É tomada uma vez por dia e, como eu falei, ela estará como opção de terceira droga para associar a metformina e sulfa naqueles pacientes não bem controlados com essas drogas. A segunda classe de drogas que foi colocada no protocolo estadual de diabetes tipo 2 é uma droga chamada droga incretino-mimética, ou seja, ela atua no sistema incretinas. E o que é a incretina? Toda vez que eu injeto glicose na veia de um paciente, eu tenho a liberação de insulina para baixar essa glicose. Se descobriu na década de 70 que quando eu injetava a glicose na veia do paciente, o nível de insulina subia muito menos do que quando eu dava glicose via oral. E os médicos daquela época ficaram intrigados. Por que isso acontecia? Porque se eu dou glicose na veia, se esperaria que a liberação de insulina fosse maior. Mas não é. Então, eu libero muito mais insulina quando eu como açúcar do que quando eu injeto na veia. Essa diferença de liberação de insulina da veia para a via oral foi-se chamado efeito incretínico ou de incremento na liberação de insulina. Descobriu-se alguns anos depois que esse efeito incretínico era reduzido no paciente diabético, ou seja, tanto pela via endovenosa como pela via oral, a liberação de insulina pelo paciente diabético era menor do que em pessoas normais. E aí a gente descobriu que isso era por causa de alguns hormônios intestinais chamados hormônios incretínicos. As incretinas são peptídeos intestinais importantes no controle da glicose pós-prandial. O principal deles é o GLP-1, é sintetizado e secretado pelas células L do intestino, na região do tubo gastrointestinal, predominantemente no íleo, e é liberado após uma refeição. O GIP é um outro hormônio incretínico sintetizado e secretado só que pelas células K do duodeno. Então, o GLP-1 é no íleo e o GIP é no duodeno.
em resposta a uma refeição rica em carboidrato e gorduras, ou seja, as incretinas são liberadas quando você come carboidrato e gordura. Essas incretinas vão no pâncreas e fazem o pâncreas liberar insulina. Então, como é que isso funciona? A gente ingere um alimento, esse alimento cai no intestino, existe a liberação de GLP-1 e GIP ativo. Esse GIP GLP-1 vai na célula beta e libera insulina para que a insulina abaixe a glicose no sangue. Ao mesmo tempo, o GIP e o GLP-1, que são os hormônios incretínicos, abaixam o glucagon no sangue, fazendo com que o fígado pare a produção de açúcar. O GLP-1 e o GIP, eles são degradados, ou seja, destruídos por uma enzima chamada DPP-4, que inativa as incretinas no intestino. Além do efeito na glicose, as incretinas têm um efeito a nível do sistema nervoso central, diminuindo a fome, ela retarda o esvaziamento gástrico, elas inibem a secreção do glucagon e elas diminuem a produção hepática de glicose. Então, as incretinas têm efeitos múltiplos no organismo. No diabético, o nível de GLP-1 é diminuído, mas a sua ação, ou seja, o funcionamento do GLP-1 é normal. Então, a gente tem níveis baixos circulantes, mas o que tem circulando é normal. Já o GIP, a gente tem níveis normais, só que esse GIP não funciona bem no diabético tipo 2. Pensando-se nisso, foi se desenvolvido terapias para corrigir esse defeito do GLP-1 e do GIP no diabético tipo 2. As incretinas, o que é o GLP-1 e o GIP, elas diminuem significativamente a hemoglobina glicada, fazem perder peso, diminui a glicemia pré e pós-prandial e ela melhora a função da célula beta. A marca registrada da incretina no Brasil hoje é o medicamento liraglutida, que é o Victoza, que é aquele medicamento injetável que, além de tratar o diabetes, promove perda de peso. Ele é um medicamento análogo do receptor de GLP-1. Como é que é a via do GLP-1? Então, a célula L lá do intestino libera GLP-1. Esse GLP-1 é parcialmente degradado, destruído pela dipeptidilpeptidase 4, ou simplesmente DPP-4, e somente 25% vão chegar ao fígado e ao pâncreas para fazer sua ação. Então, 75% da incretina liberada no intestino já é degradada pela DPP-4. Só que essa degradação ela é aumentada no diabético tipo 2. Tá? Então, o que é que faz essa diferença do efeito incretínico no normal para o defeito incretínico reduzido no diabético? É o aumento da atividade da enzima DPP-4, que destrói mais rapidamente o GLP-1 e o GIP. Pensando-se nisso, a indústria farmacêutica criou inibidores da DPP-4. Se eu inibo a DPP-4, eu vou ter GLP-1 mais tempo circulando no sangue. Se eu vou ter GLP-1 mais tempo circulando no sangue, eu vou ter mais liberação de insulina. Nós temos a sitagliptina, a vildagliptina, a linagliptina e a alogliptina. A linagliptina está marcada em negrito, que é o medicamento chamado Traenta, porque é este que nós vamos ter na farmácia de alto custo como droga de quarta opção para associação à metformina, à glibenclamida, à pioglitazona para tratar aquele paciente que não está bem controlado com essas drogas. Então, ela é uma droga de quarta opção para tratamento de diabetes tipo 2. Então, só lembrando, comemos, o intestino libera GLP-1 e GIP, eles são degradados pela DPP-4, que tem uma ação aumentada no diabetes tipo 2. O que a gente faz para melhorar a ação do GLP-1 e do GIP? A gente usa um inibidor da DPP-4, que é a linagliptina. Se ela bloqueia a ação dessa enzima, os níveis de GLP-1 e GIP vão aumentar, a gente libera mais insulina e inibe o glucagon, com isso abaixando a glicose. Então, o mecanismo de ação dessas drogas é diminuir a metabolização do GLP-1, aumento da síntese e liberação de insulina, diminuição da liberação de glucagon pós-prandial e preservação da célula beta, porque hoje a gente sabe que o GLP-1 é necessário para manter a célula beta viva no paciente diabético tipo 2. A linagliptina, comprimido de 5 mg, é uma medicação de terceira ou quarta linha para uso pela farmácia de alto custo, indicado para pacientes com contraindicação a sulfa e metformina, ou seja, aquele paciente que tem insuficiência renal, insuficiência hepática, não pode usar sulfa e metformina, eles podem usar a linagliptina. Então, ela pode ser usada em pacientes com insuficiência renal e doença hepática. Não necessita de ajuste de dose nesses pacientes com insuficiência renal e hepática, porque ela não sofre metabolização.
É uma droga que pode ser associada ao uso de insulina e ela reduz, em média, 1% da hemoglobina glicada. Bom, então a gente falou sobre os medicamentos orais e quando que a gente pode combinar todos esses medicamentos? Quando o paciente vem usando 1, 2 ou 3 comprimidos e ele não mantém a hemoglobina glicada abaixo de 7%. Quais desses medicamentos que eu falei, sulfonilureia, metformina, pioglitazona e linagliptina, eu posso associar? Todos. Eu posso associar um com o outro ou eu posso associar os 4 no mesmo paciente, desde que a cada associação eu ainda não tenha a hemoglobina glicada abaixo de 7%. E lembrar que a associação só é permitida em classes diferentes, porque a gente vê, às vezes, na farmácia de alto custo, quando a gente tinha a portaria 172, médicos solicitando dois inibidores de DPP-4, ou seja, linagliptina com sitagliptina para o mesmo paciente. Isso é proibido, porque são drogas que agem no mesmo mecanismo. Já vimos pacientes usando gliclazida com glibenclamida. São drogas que agem no mesmo receptor de sulfa, contraindicada a associação. Então, a gente só pode associar medicamentos que agem em mecanismos diferentes. Bom, se a associação de medicamentos não funciona, uma terapia é a insulinoterapia, que é extremamente eficaz no paciente diabético tipo 2, porque não existe limite de dose para a insulina até a gente atingir um bom controle. Quando que a gente vai associar a insulina? Quando a gente tem falência secundária aos usos dos hipoglicemiantes orais, isso acontece a maioria após 9 anos de doença, é o que mostrou o KPDS. Naqueles casos de descompensação metabólica importante, por exemplo, condições agudas de infecção, pneumonia, meningite, estresse, perda de peso acentuada, ou seja, aquele diabético tipo 2 que vem perdendo peso rapidamente e está com a glicose acima de 250, é candidato a tomar insulina de maneira obrigatória. Vem perdendo peso, tem que tomar insulina, porque isso é um sinal que ele está com grave deficiência de insulina pelo seu pâncreas. Em situações de cirurgia, a gente tira os comprimidos e passa para a insulina. Mulheres diabéticas tipo 2 que ficaram grávidas, bem como aquelas com diabetes gestacional, e aqueles pacientes que têm doença renal moderada grave, que a gente não pode usar sulfo, metformina e não quer usar a linagliptina, a gente pode usar a insulina. A adição de insulina aos antidiabéticos orais ajuda no bom controle glicêmico por 2 fatores. Ela melhora a função da célula beta, diminuindo a glicemia e diminuindo os ácidos graxos livres circulantes, porque a insulina bota essa gordura para dentro da célula gordurosa. Com isso, a gente diminui a exposição a elevados níveis de glicemia, diminuindo a glicotoxicidade e a lipotoxicidade causado pela descompensação do diabetes. Então, a insulina ela só traz benefícios para o paciente diabético. O grande problema da insulina, 2, hipoglicemia e ganho de peso. Por que a gente tem dificuldade de começar a insulina no paciente? Por parte do médico. Muitos desconhecem esse benefício de tirar a glicotoxicidade e a lipotoxicidade. É extremamente comum eu fazer no consultório o uso de insulina por 1 a 3 meses, depois o paciente para a insulina, porque eu tiro a glicotoxicidade e lipotoxicidade. Após 3 meses, ele passa a ficar muito bem controlado só com comprimidos. É dificuldade de manejo, às vezes a gente não tem tempo de explicar como é que toma a injeção de insulina e acaba não passando. A gente tem medo que o paciente faça hipoglicemia. Por parte do paciente, medo da injeção e da dependência de começar a usar a insulina nunca mais parar, mas é uma coisa que eu já falei, a gente pode usar por um determinado momento e depois parar. Falta de informação adequada, aquilo que eu falei, educação e medo da hipoglicemia. É um sintoma extremamente desagradável para o paciente. Bom, maior preocupação com a insulina, como eu falei, hipoglicemia e ganho de peso e também retenção hídrica, né? O paciente pode inchar um pouquinho nos primeiros dias de uso da insulina. Lembrar que o ganho de peso da insulina, 2/3 é em gordura e 1/3 é de massa muscular. Então, não é só ganho de peso ruim. A gente tem um ganho de peso benéfico de massa muscular e o paciente se sente mais disposto e mais ativo após o controle do diabetes. A insulina, então, é um hormônio proteico, foi descoberto em 1921 por Bantes, né, após fazer experiências com um cachorro, onde ele tirava o pâncreas e percebeu que após tirar o pâncreas, esses cachorros desenvolviam diabetes tipo 2. Diabetes mellitus, né, que é
por aumento do açúcar. Em 1923, começou a produção de insulina tirada de pâncreas de porco e boi. Na década de 70, a insulina semissintética. Na década de 80, a insulina produzida por DNA recombinante através da bactéria Escherichia coli. E na década de 90, os análogos de insulina, principalmente a insulina glargina e as insulinas ultra rápidas, que são as que a gente tem na farmácia de alto custo. A gente tem a insulina de ação intermediária ou prolongada, que é a insulina NPH ou a insulina glargina. Essas insulinas são usadas para suprimir a produção hepática de glicose durante o jejum noturno e aquele jejum entre as refeições. É conhecida como insulina basal. A insulina de ação rápida ou insulina regular, que a gente tem no posto, ou as ultra rápidas, né, que a gente tem na farmácia de alto custo, elas servem para prevenir a hiperglicemia pós-prandial. Então, elas são usadas antes da refeição, são conhecidas como insulina bolus. Todas as insulinas do Brasil são 100 unidades por ml e as preparações de insulina hoje no Brasil são extremamente puras e dificilmente dão alergia. Aqui, rapidamente, mostrando os tipos de insulina. Lembrando que a NPH é uma insulina lenta, mas que faz pico. Com isso, aumenta o risco de hipoglicemia. Nós temos lá na farmácia de alto custo a insulina glargina, que é uma insulina que não tem pico e realmente dura 24 horas. A grande vantagem da insulina glargina é que ela dá menos hipoglicemia, mas lembrar que pelo nosso protocolo a insulina glargina ela está liberada para diabéticos tipo 2, apenas para aqueles pacientes que já usam NPH e estão fazendo muita hipoglicemia, ou naqueles pacientes que têm fator de risco muito elevado para hipoglicemia. Paciente com insuficiência renal crônica, principalmente em diálise, e aqueles pacientes que têm doença cardiovascular grave, né? Paciente que já teve AVC ou infarto, onde a hipoglicemia é de elevado risco para esses pacientes. As insulina ultra rápida, é a que a gente tem a Lispro, nome comercial Humalog, a Aspart, que é a Novo Rápido, e a Glulizina, que é a Apidra. Elas têm um mecanismo de ação extremamente rápido, 15 a 20 minutos, dura em torno de 2 a 4 horas, e com isso, por ter uma ação mais curta, causam menos hipoglicemia do que a insulina regular. Como que a gente inicia a insulinoterapia no diabético tipo 2? A gente vai falar só sobre tipo 2, talvez a gente tenha uma outra aula para falar posteriormente de insulina do tipo 1. A gente mantém os antidiabéticos orais e adiciona a insulina NPH ou um análogo de longa duração, que é a glargina, à noite, na hora de dormir. Para que a gente faz isso? Para tentar inibir a produção hepática de glicose durante o jejum e fazer com que o paciente acorde com uma glicemia de jejum normal. Lembre que eu falei que a oscilação da glicemia pós-prandial, ela depende da glicemia em jejum prévia do paciente. Como é que a gente faz? A gente mantém um antidiabético oral, a gente inicia com uma dose entre 0,1 a 0,3 unidades por quilo por dia, na hora de deitar, ou uma fórmula simples, 10 unidades. Eu começo todo mundo com 10 unidades. E eu vou fazendo um ajuste a cada 1 a 3 dias, até atingir uma glicemia de jejum inferior a 100, 120, e aí eu deixo aquela dose que eu atingi com o controle de glicose em 100, fixa para aquele paciente. Ou seja, começou com 10, a cada 2 a 3 dias eu vou medindo a glicemia. Está 140, aumento mais 2 unidades. Está 180, aumento mais 2 unidades. Até ele ter uma glicemia de 100, aí eu mantenho aquela dose. Vamos supor que foi 20, ele vai tomar 20 unidades e mantém os comprimidos. Essa é uma tabelinha bastante simples. Começa com 10 unidades. Se está entre 100 e 120, eu posso aumentar para 2 unidades, ou seja, passo para 12, até que ele acorde com esse valor entre 100 e 120, ou um pouquinho menos. Se está entre 120 e 140, eu aumento mais 4, entre 140 e 80 mais 6, acima de 180 mais 8. Isso de acordo com a glicemia em jejum, a cada 1 a 3 dias. Quando ele atingir a meta de 100 ou menos, a gente para naquela dose. E a mesma coisa, se o paciente está fazendo valores abaixo de 70 ou hipoglicemia, eu reduzo de 2 a 8 unidades até ele manter uma glicemia em torno de 100. Insulinização com múltiplas doses. Nós não vamos detalhar aqui, porque depois a gente pode discutir isso em diabetes tipo 1, mas é muito semelhante o tratamento tipo 1 com tipo 2 com múltiplas doses de insulina. Mas aí, nesse caso, se eu vou usar mais do que uma vez insulina por dia, eu tiro a sulfa, eu paro a glibenclamida e a glicazida, porque não tem sentido eu dar um secretagogo se eu já estou dando insulina várias vezes ao dia para o paciente. Fica muita insulina e muito comprimido, não tem necessidade.
A gente pode manter os sensibilizadores para diminuir a dose de insulina necessária, ou seja, a metformina e a pioglitazona ela pode ser mantida, bem como pode ser mantida a linagliptina, já que ela não é considerada um secretagogo, e sim um medicamento que atua nas incretinas intestinais. O sucesso da insulinoterapia depende de uma boa educação do paciente, mostrar para ele por que é bom ele começar a tomar insulina por um determinado momento para melhorar a glico e a lipotoxicidade. É importante que esse paciente meça as glicemias capilares frequentemente para que a gente possa ajustar as insulinas, as doses de insulina. E dentro da educação, essa coisa de subir e baixar a dose de insulina, ela deve ser feita pelo paciente. Então, a equipe de saúde treina bem esse paciente e é ele que vai fazer o ajuste em casa da dose para mais ou para menos da insulina basal. Então, a educação no diabetes sempre é a base do tratamento. Era o que eu tinha para falar. Espero que tenha sido claro e me coloco à disposição para tirar dúvidas. Na verdade, não existe uma cirurgia específica para o diabetes, né? Algumas ainda estão em protocolo experimental, mas a cirurgia é muito semelhante à cirurgia bariátrica. A gente tem que mexer a nível do estômago e de intestino. Essa cirurgia corrige aquele defeito das incretinas, que é o GLP-1 e o GIP, e isso faz com que o pâncreas libere melhor insulina. Junto com isso, como existe uma redução do estômago na cirurgia metabólica, vamos dizer assim, né, que é essa para controlar o diabetes, o paciente perde peso. Então, no diabetes tipo 2, não adianta mexer só no intestino. Você tem que fazer uma redução do estômago para que o paciente perca peso. E, com isso, a gente tem uma reversão do diabetes tipo 2. A gente nunca fala cura, porque já está demonstrado em vários estudos que se o paciente volta a engordar, o diabetes volta. Então, o diabetes entra em remissão. A produção de insulina para esse paciente diabético obeso, ela volta ao normal para aquele peso que ele está magro. Quando ele volta a engordar, a produção de insulina continua insuficiente para o paciente obeso. Então, nunca falamos em cura do diabetes com cirurgia. Remissão. Mas é a mesma cirurgia para a obesidade, que é o bypass gástrico ou a antiga cirurgia de capela, né? Mas a gente chama hoje de bypass gástrico. Sim. Eu agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição para responder perguntas pelo e-mail drmarcelomaia@gmail.com. Eu sou, então, o perito avaliador dos processos dos medicamentos da endocrinologia na farmácia de alto custo. Qualquer dúvida de solicitação de medicamentos para a gente pode também ser enviada por e-mail ou por telefone, né? Meu telefone é 9235-3967. E eu também fico à disposição para tirar qualquer dúvida em relação à condução de qualquer caso a nível que os colegas do interior tenham. Obrigado.